Tudo bem? Glória a Deus. Muito bem, é isso aí. Então, Atos 4, no versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que coisa linda, amados. Está vendo aqui o poder da oração? Você está vendo aqui o poder da oração como que é? Olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha que lindo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que coisa tremenda, né, amados? Que coisa maravilhosa é você sentir a presença do Espírito Santo, é você ser tocada pelo Espírito Santo, é você ser cheio, você ser cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem coisa melhor nesse mundo, amado. Por isso que nós devemos buscar isso com fome e sede, para que você entenda e compreenda a importância de servir a esse Deus. A importância de andar em obediência a Ele, em submissão a Ele, porque é muito prazeroso, amados. Às vezes tem pessoas que acham, não, mas eu não dou conta de ser um cristão, eu não dou conta de andar na palavra, amados. Se a gente fosse olhar pelas nossas condições, nem aqui eu estaria. Quem vai te conduzir a mim, a você, é Deus o Todo-Poderoso. E através, sabe de quê? Do seu Espírito Santo que habita em você. Hoje você tem o próprio Deus dentro de você, que mora, que você é morada dele. Você é casa dele. Você é templo dele, você é templo do Espírito Santo. Você tem liberdade de se dirigir a ele na hora que você quiser, no momento que você quiser. Por isso que você precisa buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Amém? Busca, meu querido, busca, que você vai ver que coisa tremenda, como é maravilhoso quando você é cheio do Espírito Santo. A tua convivência nessa terra vai ser muito mais prazerosa, amados. Mas vai ser algo que você nem tem palavras para dizer. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está em intimidade, com comunhão ali, sabe, andando com Ele, conversando com Ele, pedindo a direção dEle, pedindo as orientações dEle. Olha, é Ele que te revela a palavra, é Ele quem traz o entendimento, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que traz a você lembrar de todos os versículos que você precisar. Às vezes você diz, eu não consigo gravar essa Bíblia toda. Mas veja bem, na hora que você estiver conversando com alguém, preste bem atenção. Começam a vir os versículos que você está precisando ali naquele momento para falar àquela pessoa. Eles vêm, amados. É igual aqui, por exemplo, olha, eu estou trazendo uma palavra para vocês. O Espírito Santo vai me trazendo os versículos que eu devo entregar a vocês. E aí o Espírito Santo traz a revelação para vocês e vocês vão recebendo aquilo que eu estou entregando e vocês vão entendendo e vão colocando em prática. Você está vendo como que é? As coisas de Deus é assim, amados. É feita de forma transparente, sincera, honestas, verdadeiras. Não tem atalho, não tem meio, sabe, de não, olha, não pode isso, não pode aquilo, eu faço isso, eu não faço aquilo. Não, quando você está sob a direção do Espírito Santo, você não anda em dúvida, você não anda com medo, você não anda com insegurança, porque nada disso faz parte do trabalhar de Deus na minha e na sua vida, não. Deus não trabalha com medo, Deus não vai usar o medo para chamar a tua atenção, Deus não vai usar situações negativas, erradas, que estão fora da palavra dele para lidar com você, amém? Por isso que é muito importante você ter o Espírito Santo, ele não vai deixar você ser enganado. E quando os oportunistas aparecer, eles vão sair, correndo. Por quê? Porque você está com a verdade, você está sendo dirigido pela verdade, que com você está toda a vontade de Deus. Amém? Aí veja bem, quando chegar aqueles aproveitadores oportunistas, enganadores, aqueles lobos vestidos em peles de cordeiro, eles vão, sair fora, porque não vão encontrar espaço em você. Já viu aqueles que vêm com aquelas profetadas, né?
Eis que Deus manda te dizer isso, eis que Deus manda te dizer aquilo. Olha, sabe o que eu faço? Quando a pessoa chega entregando uma profecia para mim que é bênção, eu tomo posse. Aí depois eu vou lá para a Bíblia e vejo se ela tem base na Bíblia. Se não tem, amém, Jesus. Mas pelo menos eu não joguei fora. E se é profetada, se é coisa que vai me entristecer, me jogar para baixo, me desanimar, eu já repreendo em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não tomo posse dessa palavra e acabou. Entendeu? Mas então a gente já vai aprendendo com o Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso professor. Ele é a nossa direção, Ele é tudo que nós precisamos. É por isso que eu tenho sempre esse cuidado de estar convidando você a buscar, a se aproximar mais do Espírito Santo, a ter mais intimidade com o Espírito Santo, a buscar mais dele, entendeu? Porque eu tenho certeza que se você pega essa variante aí, se você pega essa direção aí, você vai se encher de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então nós vimos aqui, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Veja bem, nós precisamos andar pelo Espírito de Deus. Nós que somos cristãos, precisamos ter a orientação do Espírito de Deus. Amados, nós estamos vivendo dias que não são nada fáceis, dias muito difíceis. Isso já foi profetizado na palavra de Deus, que isso tudo iria acontecer, que tudo isso não teria como ser impedido. Você vê aí a quantidade de escândalos que a gente recebe todos os dias, fica sabendo, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os escândalos seriam inevitáveis. Inevitáveis. Mas o Senhor diz, ai daqueles por quem vieram os escândalos. Então, quando eu vejo esses escândalos acontecendo, eles não me causam mais nenhum impacto. Não me causam mais nenhuma preocupação. Por quê? Porque eu sei que isso tudo já estava escrito, que era para acontecer. E aí por que eu fico tranquilo? Porque eu tenho certeza que é a palavra do meu Pai que está se cumprindo. E quem vai resolver essa situação é o meu Pai, é o meu Deus, é o meu Senhor. Entendeu? Por isso que eu descanso dele. E é isso que você tem que aprender a fazer, descansar em Deus. Porque muitas vezes, amados, a gente está passando por uma certa dificuldade, por um certo problema, aí alguém chega e diz, você tem que orar e entregar a Deus. Amém. Aí você diz que orou, que entregou a Deus. Mas o teu comportamento te denuncia que você não entregou para Deus. Por quê? Porque você está impaciente, você está inseguro, você está com medo, você está preocupado. E tudo isso é o quê? Tudo isso são manifestações de que você não entregou aquilo verdadeiramente para Deus. Porque quando você entrega de forma sincera, você sente paz, você sente segurança. Amém? Por isso que é muito importante a gente estar entregando a nossa família para Deus. Se você que sai para trabalhar cedo, antes de você sair, ore. Senhor, em nome de Jesus eu te entrego. Eu estou saindo da minha residência agora para ir ganhar o pão de cada dia. Eu te entrego a minha esposa, os meus filhos. Que o Senhor cuida, Pai, para mim. Amém? E ora. E você, esposa que está ficando em casa com seus filhos, ore abençoando a vida da tua família, abençoando a vida dos teus filhos. Amém? Você, filho que já está salvo em Cristo, ore pelos seus pais, abençoando a vida do seu pai, abençoando a vida da sua mãe, pedindo a cobertura do sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Abençoe, use da oração, mas às vezes a gente vê tragédias, fatalidades entrando dentro das famílias, porque muitas vezes as pessoas não estavam conectadas a Deus. Mas essa pessoa orou, essa pessoa era crente. Mas e daí, amados? Isso não dá o passaporte de que a pessoa está salva. Entendeu? A única forma de a gente verdadeiramente ter a proteção de Deus é quando nós estamos verdadeiramente andando condizente aos seus ensinamentos, à sua palavra. Entendeu, amados? Quando nós estamos em obediência, em submissão plena e total a Deus. Olha, basta vocês verem, Israel era o povo de Deus, não era? Mas o que o povo de Israel fazia? O povo de Israel tinha momentos que estavam passando por provas terríveis. Olha, o povo estava na miséria, o povo estava morrendo de fome, de sede.
Por que que isso tudo estava acontecendo? Todas as vezes que o povo passou por esses estreitos, por essas situações caóticas, todas as vezes essas pessoas estavam em rebeldia com Deus. Elas tinham virado a cara para Deus. Elas não queriam a orientação de Deus. Entendeu, queridos? Então, todas as vezes que esse povo passava por esses perrengues, era porque eles tinham virado as costas para Deus. E aí o que acontece? Muitas vezes o profeta tinha que interceder por esse povo. E o profeta ia, se humilhava, orava, chorava ali na presença do Todo-Poderoso para que Deus tivesse misericórdia daquele povo, para que Deus perdoasse o povo, porque o povo estava querendo voltar a Deus. Porque o profeta naquele tempo ele era o elo de ligação entre Deus e o povo. Então, quando o povo estava arrependido, queria que Deus viesse tirar eles daquelas situações, eles procuravam o profeta e o profeta se dirigia a Deus. E hoje, como que Deus trabalha? Hoje Deus trabalha assim, com a igreja. Os profetas de hoje é a igreja de Cristo. Por quê? Porque profeta, agora na graça, no Novo Testamento, é todos aqueles que professam as boas novas de Cristo. Eles são profetas. Então, nos tempos da graça, profecia é isso, são as boas novas de salvação que nós levamos a cada um. Então, nós professamos essa fé, nós professamos essa palavra, entendeu? Então, queridos, é isso que nós temos que buscar de Deus. É o que andar em obediência. Se fizemos algo errado, vamos para os pés dele, vamos fazer conserto, vamos pedir perdão, vamos arrumar nossa casa, vamos reconhecer que a gente errou, que a gente é falho, que a gente precisa dessa misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso, amado. Se a gente andar dessa forma, com certeza nós vamos ser um povo vitorioso. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. As tentações virão de todos os lados e de várias formas. É assim que o inimigo trabalha. Mas nós devemos lembrar que não estamos sozinhos. Hebreus 4, no versículo 15, olha o que diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Então hoje nós temos o quê? Um sumo sacerdote diante de Deus, que é quem? Jesus Cristo. É o nosso Salvador, que hoje intercede por nós junto ao Pai. Ele diz lá em João, na primeira epístola de João lá, o quê? Que hoje nós temos um advogado junto ao Pai, que é quem? Jesus Cristo. Timóteo diz que hoje nós temos o quê? Um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Amém? Nós temos também o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda. Diz também o escritor aqui da Epístola aos Hebreus que Jesus foi tentado em todas as coisas e ele era a nossa semelhança, mas ele tinha uma diferença. Nele não se achou pecado. Nele não se achou pecado. Ele foi provado, ele foi moído, ele foi amassado de todas as formas, mas não pecou. Em momento algum, você nunca irá ver Jesus falando ou cometendo qualquer tipo de pecado. Como que ele conseguiu tudo isto? Já era homem sujeito às mesmas paixões e concupiscência que nós. Então ele já era um homem sujeito às mesmas tentações que eu e você tinha e temos. Mas qual foi o segredo da sua vitória? Qual foi o segredo que Jesus obteve sobre o pecado? Veja bem, certamente Jesus poderia ter cedido às pressões deste mundo, não é verdade? E se desviado do propósito divino, mas ele não fez isso. Mas não faltou oportunidade. Vocês lembram lá quando Jesus foi para o deserto? Satanás foi até a ele e ali ficou lançando bandejas, banquetes diante de Jesus, e aproveitando que Jesus estava frágil, porque estava ali no período de 40 dias de jejum, estava fragilizado, estava sensível, e o diabo se aproveitou exatamente desse momento para se dar bem, mas acabou foi envergonhado, acabou saindo de lá com a cara no chão.
Certamente Jesus poderia ter cedido, mas ele não cedeu. E o texto que pode muito bem elucidar-nos com o mestre e como ele se mostrou e como ele foi vencedor sobre todas as tentações, passando vitoriosamente sobre cada uma delas. Está aqui em Lucas 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo. Veja bem, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Voltou ao Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Veja bem o que é que ele diz aqui. Ele sabia que ele estava ali diante do próprio Deus. Mas Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então veja bem, Jesus veio aqui, olha, combateu ele com a palavra. Está vendo por que é importante eu e você termos o conhecimento da palavra? Porque a palavra vai colocar o inimigo no seu devido lugar. Porque a palavra vai confrontar ele da forma correta. Aí veja bem, Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Amados, vocês verem o quanto que Satanás tem poder sobre o mundo. Porque é que ele reina, ele usa o mundo para tentar a mim e atentar a você. Para trazer as bandejas, os banquetes para mim e para você todos os dias. Porque ele diz, olha, que foi dado, aí disse-lhe, quem dar-te-ei toda a autoridade e glória deste reino, porque me foi entregue. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou e disse que esse mundo jaz no maligno. Porque Satanás, ele tem autoridade, ele tem legalidade para rondar esse mundo. Ele não pode tomar posse das coisas que esse mundo tem. As riquezas, né, que são naturais. Amém? Que foram criadas pelo nosso Deus. Aí olha só, respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amados, Jesus veio de novo e combateu Satanás com o quê? Com a palavra de novo, amados. Olha que coisa tremenda. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o penáculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Satanás estava aqui usando da palavra, sabe para quê? Para tentar convencer Jesus a cair nas suas armadilhas. Você está vendo aqui, amados? Você está vendo aqui porque aqui, às vezes, tem muitos enviados do diabo usando a palavra de Deus de forma errada, de forma distorcida, para tentar nos enganar, para tentar nos envolver, para tentar mentir para a gente. É por isso que é importante você tomar o conhecimento da palavra. Olha só, respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus assim. Tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Ou seja, o diabo arrumou a mala dele e foi embora, porque ele viu que ali ele não ia encontrar brecha, que ali ele não ia encontrar legalidade, que ali ele não ia se dar bem. Você está vendo, amados? É isso que Jesus quer que eu e você venhamos nos comportar. Por isso que é importante para o cristão ter uma vida de estudo profundo da palavra de Deus, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de jejum, de consagração, de adoração. Para quê? Para estar sempre pronto, para na hora que esses enviados do cão, para na hora que esses enviados de Satanás vier de encontro a mim e a você, não obter sucesso. Amém? E é aquilo que nós vamos nos resguardar através de quê? Da palavra de Deus. Você está me entendendo? Como é importante a gente estar juntos nesse processo? Amém? As tentações sofridas por Jesus. Ele precisaria passar por todas estas coisas, pois, embora sendo filho
aprendeu a obediência pelas causas que sofreu. Hebreus 5:8 fala exatamente isso. Então, ele, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. E ele foi um grande mestre que viveu e ensinou o que viveu. E nós precisamos ter esse entendimento. Jesus passou por tudo isso para mostrar que eu e você precisamos passar. Precisamos ir ao deserto, precisamos passar pelas provas. Para quê? Para que a gente venha a ser moldado. Amados, é a mesma coisa. Olha, você tem filho que nasce, por exemplo, em berço de ouro. O ditado popular. Quando a pessoa é filha de gente que tem condição financeira boa. E aí o que acontece? Você vê que essas pessoas não têm muito apego. Elas não estão preocupadas de que forma que vai gastar o dinheiro, nem que vai gastar. Elas simplesmente vão gastando. Enquanto tem, vai. Não é verdade? E aí veja bem, essas pessoas, se não tiver alguém para dar uma segurada, ou então se ela não cair em si, que ela não pode ir por esse caminho, o que acontece? Ela pode vir sofrer futuramente uma perda e ficar totalmente desprovida na sua vida financeira e material. Não é verdade? Entendeu? Então veja bem, tem pessoas que passou por dificuldade, eu mesmo passei por dificuldade, nasci no meio da pobreza, fui à luta, trabalhei, passei por um período de ficar ali colocando aquilo como se fosse a principal coisa da minha vida. E no meio disso tudo, amados, o que me aconteceu? Eu perdi tudo, fiquei sem nada, fiquei totalmente sem nada, como diz o nordestino, fiquei liso. Não é verdade? Entendeu? Então, queridos, aí o que acontece? Hoje não. Hoje, se Deus me der a oportunidade e eu viesse a ter riqueza, condição financeira boa, material boa, com certeza eu ia ser uma pessoa muito mais ajuizada. Eu iria evitar muitos erros, muitos tropeços, muitos abusos que eu fiz no passado. Por quê? Porque hoje a experiência, já passou, já calejou. Então, a nossa vida espiritual é assim, mas a gente precisa passar por esse perrengue para quê? Para a gente crescer espiritualmente, para que a gente venha se fortalecer espiritualmente. Por quê? Porque, amado, menino não entra no reino de Deus se recusando a crescer. Amém? Quando eu falo menino, eu falo, são adultos, entendeu? Com cabeça, com comportamentos de menino. Pessoas que já sabem o que é certo e o que é errado e que têm comportamento de pessoas infantis. Ou seja, ela gosta de estar naquela situação para que ninguém mexa com ela, para que ninguém incomode a ela. Você entendeu, amados? Então, é necessário a gente passar por esses aprendizados. Nós precisamos sim passar pelo deserto, passar pelas provas. A gente precisa sim. Para quê? Para que a gente venha ter um crescimento, para que a gente venha desenvolver nossa fé, para que a gente venha ser verdadeiramente pessoas responsáveis, cristãos, determinados, amém? A defender o seu Deus em toda e qualquer situação. Amém? Vamos seguir em frente? Veja bem, mas uma coisa muito importante é que nós devemos aprender com Jesus, é que ele não foi para o deserto de qualquer maneira, viu? Entendeu? Então nós temos que ter essa preocupação. De que? Se nós estamos passando, amado, por dificuldade, é a hora que a gente mais tem que orar. É a hora que a gente mais tem que se achegar perto de Deus. É a hora que a gente mais tem que buscar a Deus. Para quê? Para que a gente venha verdadeiramente receber de Deus toda a direção e orientação dentro desse deserto, dentro dessa prova, dentro dessa dificuldade, dessa adversidade que nós estamos vivendo. Entendeu? É buscar sempre a direção de Deus. Porque tem muita gente, amado, que é muito preguiçoso espiritualmente. Olha, ela quer que os outros orem por ela, ela quer que os outros jejuem por ela, ela fica ali esperando, só pedindo: ô irmão, ore por mim. Ô irmão, você está indo para a igreja? Peça para o pastor lá orar por mim, peça para a irmã lá orar por mim. Ou seja, está tudo errado, amados. Não adianta que ninguém vai vai clamar pela tua dificuldade melhor do que você, entendeu? Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter esse entendimento. Não era o fato de ser filho de Deus que por si já lhe garantiria a vitória. Não. Ele diz o que em Lucas? Aí, ó, Lucas 1. No versículo 2 que nós lemos ainda agora: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Entendeu? Então veja bem, Jesus foi tentado pelo diabo. E olha, se o diabo tentou o próprio Deus
a Jesus Cristo. Ele não vai tentar a mim e a você? Quem somos nós? Não é verdade? Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, do socorro de Deus, das misericórdias de Deus, da presença de Deus, da direção de Deus, amados. Amém? E você tem que aprender a viver buscando isso. Porque muitas vezes você, em vez de buscar a companhia do Espírito Santo, muitas vezes você dá campo para o inimigo. Você quer ver onde que a gente vê muito isso? Dentro de casa, briga de família, briga de cônjuge. Entendeu? Quando a Bíblia diz que a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue, você está lá discutindo com teu filho, discutindo com o marido, discutindo com a esposa. Tudo que o diabo quer. O diabo está lá do lado de vocês, batendo palma por essa confusão que vocês estão desenvolvendo aí. Você entendeu? Então, amados, em nome de Jesus, vamos buscar a libertação em Cristo, amém? Veja bem, ele estava cheio do Espírito Santo e ele tinha plena convicção da obra que o Pai tinha confiado a ele. É uma das coisas, amado, que a gente tem que ter muita convicção, é do nosso chamado em Deus. É do ministério que Deus nos confia. Deus entrega coisa para nós, entrega ministério, entrega dons maravilhosos e muitas vezes a gente simplesmente negligencia isso. Sabe por quê? Porque isso não nos custou nada, porque nós não pagamos por ele. Você entendeu? E nós muitas vezes recebemos essa graça, essa dádiva de Deus tão tremendo, tão maravilhoso, e a gente simplesmente, olha, vai deixando passar. Quantas pessoas nesse momento estão comigo aqui que tem chamado de Deus, que foi escolhido por Deus, que Deus confiou o ministério, e essas pessoas simplesmente abriram mão, não estão desenvolvendo, não estão fazendo uso desses dons maravilhosos que Deus confiou. Então, em nome de Jesus, há tempo ainda para você. Se levante, se posicione, busque Deus de todo o teu coração, se entrega a teu Deus, peça perdão para Ele onde você errou, onde você falhou, e diz: Pai, eu estou aqui arrependido, eu negligenciei o dom que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor me confiou, o chamado que o Senhor me fez. Mas, Pai, eu estou aqui arrependido e te peço perdão porque eu pequei contra ti, pequei contra os céus e a terra, mas aqui eu te peço perdão em nome de Jesus, Pai. E o teu soldado, o teu guerreiro, a tua guerreira está de volta aqui. Amém, queridos? É isso que nós temos que nos posicionar. Errar, todos nós erramos. A Bíblia diz o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ninguém tem o direito de jogar pedra em ninguém. Amém? Às vezes a gente vê pessoas aí acusando fulano disso e daquilo, mas nós não temos moral para acusar ninguém. Por quê? Porque nós só precisamos olhar para dentro de nós mesmos. A gente só precisa olhar para nós. E a gente pode sim fazer o quê? Uma observação na vida de uma pessoa. Você não é obrigado a concordar com os erros daquela pessoa, mas você tem que respeitar essa pessoa. Você, querendo ou não querendo, tem que respeitar, porque se você falta com respeito com ela, você está dando legalidade, autorização para ela faltar com respeito com você. Entendeu? Então nós temos que ter esse cuidado. Amém? Entendeu? Vamos em frente? Veja bem, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Amém? Ele nos ensinou que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Veja bem, assim também nós, se quisermos ser vitoriosos sobre o pecado, só há uma maneira de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Quantas vezes deparamos-nos com áreas de tentações e fraquezas e ainda, movidos pela mensagem do culto à noite, nos quebrantamos e fazemos 1000 promessas para Deus, não é verdade? Então muitas vezes a gente está ali sendo confrontado, sendo envolvido pela tentação do inimigo, a fraqueza, e a gente vai ao culto. Quando a gente chega lá, aquela palavra poderosa que Deus traz para nós, Deus está conosco o dia todo, em todo momento, e Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Aí chega lá, você vai na sua igreja, vai no culto, quando chega lá, Deus usa o teu pastor, e aí fala exatamente aquilo que você estava precisando ouvir. Aí você se quebranta, você se deixa verdadeiramente ser movido pelo Espírito de Deus naquele momento, e aí ficamos quebrantados, fazemos promessas para Deus. Oh Deus, a partir de agora tudo vai ser diferente, a partir de agora eu vou andar na tua presença, a partir de agora, meu Pai, eu vou ser um vaso na tua casa, eu vou fazer isso para a tua obra, eu vou fazer aquilo, esse ano eu quero evangelizar isso, eu quero evangelizar aquilo, e vai falando, vai fazendo promessas e mais promessas, promessas e mais promessas, e aí o que acontece? Simplesmente depois não dá continuidade em nada. Chega em casa, esqueceu de tudo já. Dormiu, acordou no outro dia, não lembra mais de nada, não é verdade?
Nós precisamos, amados, nos convertermos. Essa é a grande verdade. Por isso que eu sempre falo para você. Isso é um processo que acontece todos os dias e a gente tem que continuar nessa busca contínua. Para quê? Para que a gente venha verdadeiramente solucionar esses problemas na nossa vida, porque nós vamos partir desse mundo e nós vamos nos encontrar com alguém que é santo, que é puro, que nunca se contaminou, andou nesse mundo como eu e você e não se contaminou. Ele é o rei e irá reinar para todos sempre nas nossas vidas. E nós precisamos conviver com esse Deus, e se nós não fecharmos, não repararmos essas arestas, essas brechas, aí a situação vai ficar muito complicada. Pegamos um papel, nós escrevemos os passos a serem dados, logo na semana voltamos às mesmas práticas do pecado, do erro. Já viu aquela pessoa que toma um porre no domingo, amanhece quebrado numa ressaca terrível na segunda-feira, aí começa a fazer aquelas promessas: nunca mais eu bebo, eu não quero mais saber de bebida não, aí eu larguei a bebida. Aí quando chega no outro final de semana, já começa tudo de novo. É igual, sabe o que? As pessoas que fazem essas promessas religiosas. Ele chega e diz: olha, eu vou ficar tantos dias sem beber. E aí fica doidinho que aquele propósito acabe, para ela voltar o que? A bebida. Adiantou alguma coisa, meu irmão? Para que vai fazer? Isso é hipocrisia. Deus jamais irá receber um sacrifício desse. Você entendeu? Então nós precisamos, queridos, verdadeiramente ser pessoas, homens e mulheres espirituais. Porque senão a gente não vai segurar essa onda. Vamos ver aqui o que é que Gálatas vai nos ensinar aqui. Olha, vai em Gálatas capítulo 5 junto comigo, vamos? Olha o que é que o versículo 16 diz. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, nós temos que andar no Espírito. Nós temos que abandonar as coisas da carne. Amém? Em nome de Jesus. Pequenos pecados e grandes pecados. Jesus também, falando sobre tentações da carne, nos ensinou lá em Mateus 26:41, sabe o que? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então pare de alimentar essa carne, porque a fraqueza dela vai te levar ao pecado, ao erro, ao falhar com Deus, ao sair da presença de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, amém? Não vamos fazer, olha, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm, entendeu? Então nós precisamos evitar. O apóstolo Paulo também nos ensina: fugir da aparência do mal. Nós temos que ter esse cuidado, amém? Veja bem, mas da carne precisamos cuidar, ela não se converte nem pode ser melhorada. Nossa carne é tão maligna que precisa morrer. Gálatas 5:24 diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós vamos ter que cuidar desse corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. E por ele ser templo do Espírito Santo, nós não vamos deixar ele se lambuzar com a mentira, com o engano, com a falsidade, com a pornografia, com a prostituição, com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não vamos cuidar, vamos dominar esse corpo. Não vamos deixar ele nos dominar. Amém? Em nome de Jesus. O remédio para essa carne é a cruz. Por isso Jesus ensinou, Mateus 16:24 diz, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quer seguir Jesus, se alguém quer andar com Jesus, vai ter que carregar a cruz e vai ter que negar as suas vontades, as suas concupiscências. Andar em obediência e submissão sempre na vontade do seu Deus. Amém? Ele pede que neguemos a nós mesmos, ou seja, todos os apetites e paixões da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e tudo aquilo que contrasta com a sua vontade para nós. 1 de João 2,16 diz, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Viu aí? Então, querido, nós precisamos ter esse entendimento, essa orientação viva, de forma eficaz nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, querido. Nós precisamos sempre andar com esse propósito. Ele pede que nós venhamos negar a nós mesmos, ou seja, todos os apetites e paixões
da carne. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nos libertar de tudo isso. A carne produz o quê? O pecado. O pecado, que é que ele nos leva? À morte espiritual. E este ciclo irá desencadear um cativeiro moral e espiritual nas nossas vidas. Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que alimentar o espírito. Para quê? Para que ele venha sobrepor as vontades da nossa carne, sondando sempre as áreas vulneráveis da nossa vida. Se nós queremos andar no Espírito Santo, nós precisamos estar sempre sondando, para chegar no final do dia, dobrar nosso joelho diante do Senhor, trazer ao entendimento tudo como foi nosso dia. Olha, Pai, hoje eu errei, hoje eu dei uma bobeira, hoje eu acabei pecando e eu quero, Senhor, em nome de Jesus, aqui te pedir perdão, sabe, fazer o conserto, entregar aquelas situações que foram difíceis. Mas não, tem muita gente que vai para a cama, dorme, nem lembra de falar com Deus, nem lembra que tinha que dali dobrar o joelho, agradecer pelo dia de trabalho, pela saúde, pela porta de emprego, pela fonte de renda que o Senhor arrumou para ele. Nada, ele simplesmente chega, deita e vai dormir. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus continua com o seu amor sobre aquela vida e com o seu perdão, sempre esperando que ela venha procurar a Deus, que ela venha se inteirar de Deus e que ela venha se consertar com Deus. Não é verdade? Amém? Veja bem, devemos ser honestos com nós mesmos e sondarmos aquelas áreas em que achamos mais vulneráveis e que está sempre predisposta a fazer a vontade da carne. Olha o que Salmo 139 diz, olha: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, algum caminho perverso em outras versões, e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui, Salmo 139, ele nos ensina isso, nos ensina a fazer esse tipo de oração. É preciso romper logo com esses pecados, antes que eles venham a nos dominar. Amém? Olha só, Romanos 6,11 diz, assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então nós tenhamos esse entendimento, assim nós iremos andar no Espírito. Muitos se deixam levar por suas paixões e acabam em uma prisão espiritual. 2 de Pedro 2,20 diz, olha, porquanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Então aqui a pessoa está num cativeiro agora muito mais terrível. Porque Jesus ensinou, amados, quando nós aceitamos Jesus, aquele demônio que vivia nos perturbando, tirando nossa paz, que vivia sempre nos trazendo problemas, nós entregamos nossas vidas a Jesus, ele não pode mais vir, ele não pode mais investir em nós. Agora ele está sendo dominado pelo nosso Cristo, pelo nosso Senhor. E aí ele sai, ele vai embora, ele é expulso, ele é tirado, arrancado da minha e da sua vida. Aí veja bem, a gente começa a desenvolver a nossa fé, começa a nossa caminhada com Deus, e a gente começa a cometer um erro aqui, outro ali, e vai deixando. Aí daqui a pouco o que acontece? O Espírito Santo se entristeceu. A gente nem percebeu, porque estava tão envolvido nas investidas do diabo, que a gente nem percebeu que está sozinho, que não tem mais ninguém por nós. Aí aquele espírito imundo que foi arrancado da nossa vida, a Bíblia diz que ele vem e volta com mais 7. E agora não é mais 1, agora são 8 demônios. É por isso que muitas vezes você se depara com pessoas que você prega para ela diz, eu sei que você está certo. Eu sei que a igreja é o lugar certo, mas eu não consigo. Eu já tentei várias vezes, nunca consegui. Eu não tenho força. Tem muito de gente que começa a falar uma série de coisas. Por que isso acontece? Porque essa pessoa foi presa, amarrada num cativeiro, entendeu? E ela não tem forças para sair. Olha só, precisam agora serem ajudadas com urgência. É isso que tem que acontecer. Olha, 1 de João 5,18 diz, sabemos que tudo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Então nós precisamos o quê? Ajudar essas pessoas,
orando por elas, jejuando por elas, levando, ensinando a palavra a elas, fazer tudo que pudermos. Para quê? Para que essa pessoa seja liberta, possa sair fora desse cativeiro. Amém? Caso contrário, não tem como, amados. Veja bem, uma coisa importante nós precisamos sempre ter é tentar dizer o pecado logo em sua raiz, antes que ele tome proporções maiores. É a gente deter, arrancar, dizer não a ele, não aceitar. Amém? Na hora que você cometeu aquele pecado, se você puder, você já ir imediatamente diante do Senhor e dizer: Espírito Santo, em nome de Jesus, queima, Pai, eu pequei contra ti, errei, falhei, mas eu estou aqui arrependido. Entrega o pecado verdadeiramente, amados. Tem muita gente que está incubada com o pecado dentro da igreja, porque a soberba, a vaidade, o orgulho não deixa essa pessoa vir e confessar. Entendeu? Vamos seguir aqui. Jesus, ele nos ensinou que tanto o homicídio como o adultério, antes da consumação, já aconteceu na mente de quem o praticou. Então, olha, o pecado, ele está no momento que você desejou. No momento que você já maquinou ele ali no teu pensamento, que você vai realizar, ali você já pecou. O que é que você tem que fazer? Pedir perdão para Cristo. Amém? O erro, então, não aconteceu no momento da consumação do pecado. Amém? No coração, tal coisa já estava em curso, já estava em andamento, já estava acontecendo. Se conseguirmos romper com o erro logo quando brotar na nossa mente, rejeitando com veemência, confessando a palavra e buscando ajuda no seu líder, pode com certeza evitar muitos absurdos. Por isso, em nome de Jesus, fique atento a isso. Então o pecado, ele vem como o quê? Como uma consequência natural da gente ter estimulado. Veja o que Salomão escreve lá em Cantares 2,15. Cantares 2,15 diz assim: apanhai-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Veja bem, ali naquela vinha entrava raposonas e raposinhas e vinham para quê? Para destruir aquela vinha. Assim é o pecado, vai entrando na minha e na sua vida. Entra como uma raposinha pequenininha, que ninguém percebe, que ninguém está vendo, e ela vai se infiltrando e vai trazendo a destruição. Os pecados que assustam mais, geralmente são a gente que um grau de intensidade ao pecado, né? Tem pessoas que dizem: mas foi só um pecadinho. Outras olham e dizem: nossa, aí é um pecadão, hein? A gente quer começar a dar intensidade do grau. Para alguns, às vezes nós evangélicos, né, nós temos essa preocupação enorme com aqueles pecados que mais assustam, né? Que você quer ver? O adultério, o roubo, a divisão de igrejas, etc, etc, né? Tem uns pecadões aí que as pessoas acham um absurdo. Pecado, amado, é absurdo, seja ele qual for. Seja pecadinho, seja pecadão, todo pecado é absurdo. Todo pecado a gente deve se renunciar a ele, a gente deve se afastar dele, a gente deve largar ele, a gente tem que se agarrar com Cristo, se agarrar com o Espírito Santo em oração, em adoração, na palavra de Deus, para que a gente não venha jamais ser tomado. Por isso que Jesus nos ensina que há casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então há necessidade de que da gente muitas vezes entrar com um jejum tremendo, bem poderoso mesmo diante de Deus. Amém? E qual que é o jejum poderoso diante de Deus? Sabe o que é aquele que a gente entra em plena dependência de Deus? Você viu, Jesus fez um jejum de 40 dias. Então hoje em dia, querido, eu não aconselho ninguém a fazer um jejum de 40 dias, porque nós não temos estrutura física para isso. Não é verdade? E para fazer jejum tem que ser jejum mesmo. Não é fazer essas dietas que muitos fazem aí. Né? Jejum é você deixar de alimentar o teu corpo e alimentar o teu espírito. E como que você faz isso? Lendo Bíblia, orando, jejuando, adorando a Deus enquanto você estiver em jejum. Por isso que é melhor você fazer um final de semana que você está em casa, que você não está no trabalho. E você vai ver o quanto isso vai ser fundamental para você. Você fazer isso em dias feriados, que você esteja em casa. Em horas, né, seu período de férias que você está tirando da empresa, você ir e ter esse cuidado. Amém?
Glória a Deus. Então é isso, amados. Que você receba essa palavra em nome de Jesus, que você guarde no seu coração, que você viva isso no seu dia a dia, para que você tenha uma vida espiritual perfeita, maravilhosa, vitoriosa, que te dê alegria o tempo todo de estar com Cristo. Porque tem muita gente que é assim, né? Vai para a igreja, começa naquela pegada, né? E vai, tá, daqui a pouco tá. E aí daqui a pouco para e não faz mais nada, entendeu? Então não podemos ser assim. Você sabe que esse tipo de pessoas que é muito fervorosa, que vai, mas que não chega no final, ela não passa credibilidade, não passa confiança, não passa segurança, não é verdade? Por isso que nós precisamos andar assim, com o pé no chão, amém? Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença. Foi muito bom estar com você. Então não deixe de nos seguir aí. Compartilhe. Deixe seu joinha aí. Em nome de Jesus. Seja uma bênção aí. Olha aí na plataforma você vai encontrar mais vídeos com mais palavras tremendas que você vai edificar a tua vida. Olha que oportunidade você tem de passar o dia ouvindo só coisas de Deus. Tá bem? Então tem aí várias ministrações, tem aí vários vídeos abençoados que foram todos extraídos do coração de Deus para a igreja de Cristo, amém? Por isso, em nome de Jesus, fica firme aí, amém? Interaja aí na plataforma, deixa tua mensagem, deixa teu comentário em nome de Jesus, deixa teu contato, se assim você quiser estar em contato conosco, e vamos juntos nesse propósito, amém? Em nome de Jesus. Obrigado pela tua companhia, obrigado porque você esteve até aqui agora conosco, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, no nome de Jesus, amém?